Hello, guys! Eu sou a Teacher Samara e esse é mais um Language Training. Vamos lá? Dando continuidade ao nosso tema Healthy Eating, que é alimentação saudável, hoje nós vamos ver Fruit and Vegetables Colors. São as cores de frutas e vegetais. Então, o objetivo dessa aula é que a gente aprenda quais são os benefícios de cada alimento com base na sua cor. Começando com algumas frases, observem e repitam depois de mim. Vamos lá, pessoal! There are red and green apples. Mais uma vez, ó. There are red and green apples. Ótimo, lembrando que there are significa há, do verbo haver, só que é quando eu falo de mais de uma coisa, ou seja, quando eu uso plural. Se eu estou falando de maçãs vermelhas e verdes, eu estou dizendo que há maçãs vermelhas e verdes. Se é mais de uma coisa, eu uso there are. Se fosse uma maçã apenas, eu usaria there is, ok? There is. There are red and green apples, ok? Bora lá. A próxima, olha só. There are purple and green grapes. Mais uma vez, repitam comigo. There are purple and green grapes. Ótimo. Mais uma vez, eu estou falando de uvas. Grapes. Grapes. Por isso, eu usei there are. Sempre que for uma coisa só, eu uso there is. Se for mais de uma coisa, there are. Então, há uvas de que cores? Olha só. Purple and green, ok? There are purple and green grapes. Próxima. Oranges and tangerines are citric fruit. Mais uma vez. Oranges and tangerines are citric fruit. Ótimo. Antes da palavra cítrico tem are, são. São frutas cítricas. Pode falar fruit, para plural mesmo, para mais de uma fruta. Beleza? Então, repete aí para mim. Oranges and tangerines are citric fruit. Ótimo. Próxima. Strawberries are beautiful fruit. Mais uma vez, ó. Morangos são frutas bonitas. Strawberries are beautiful fruit. Ótimo, lembrando que are sozinho, are significa são, tá? Então, morangos são frutas bonitas, beautiful fruit. Beleza? Só mais uma vez. Strawberries are beautiful fruit. Ótimo, próxima. The banana is considered a superfood. Mais uma vez. The banana is considered a superfood. Superfood, superalimento. Então, a banana é considerada, considered, a superfood, ok? Então, a banana é considerada um superalimento. Então, repete para mim. The banana is considered a superfood. Ótimo, próxima. Dá uma olhada nesses dois limões. Olha só, tem o limão amarelo e o limão verde. Olha só, repete a frase comigo. Limes and lemons are not the same thing. Ótimo, mais uma vez. Ó, limes and lemons are not the same thing. Beleza, então, limes and lemons não são, are not, the same thing, a mesma coisa. Essa última palavra aí, thing, T-H-I-N-G, thing, significa coisa. Same thing, mesma coisa, tá? As duas últimas palavras aí, ó. Same thing, mesma coisa. The same thing, a mesma coisa, ok? Então, vamos lá, repete comigo. Limes and lemons are not the same thing. Repete comigo. Lemons are yellow. Mais uma vez. Lemons are yellow. Limes are green.
Mais uma vez, limes are green. Limes are green. Então, gente, para nós brasileiros, tanto o limão verde quanto aquele limão amarelo é tudo limão. Lá não, lá tem as diferenças entre lime e lemon. Lime é o verdinho e lemon é o amarelinho, ok? Colors and nutrition, cores e nutrição. Então, nós vamos ver agora, de acordo com as cores, quais são as funções de cada cor de alimento. Vamos lá? The benefits of, os benefícios de white and brown foods. White and brown foods. Comidas ou alimentos brancos e marrons. Olha só para que servem. Control the electrical activity of the muscles and heart. Então, ele controla the electrical activity, a atividade o quê? Isso mesmo, elétrica. Of the muscles, músculos, and heart, coração. Então, control the electrical activity of the muscles and heart. Segunda coisa, prevent cancer. Prevent cancer. Esse aí eu nem preciso traduzir para vocês, né? Olha só, prevent cancer, certo? Boost immunity. Boost immunity. Immunity é imunidade, boost é aumentar. Então, ó, boost immunity, ele aumenta o quê? Pensa aí, isso mesmo. Próxima, keep the digestive tract healthy. Manter o quê? O trato, isso, digestivo, como healthy, saudável. Então, olha só, keep the digestive tract healthy. Então, olha só o próximo. Decrease cholesterol and blood pressure levels. Então, diminui cholesterol, o quê? Cholesterol e o quê? Ó, blood pressure. Pressão do quê? Do sangue, pressão sanguínea. Levels, níveis. Então, os níveis de colesterol e de pressão sanguínea. Decrease cholesterol and blood pressure levels. E por último, speed up metabolism. Metabolism, tá bem óbvio aí. Metabolismo. Speed up significa acelerar. Speed up metabolism, ok? Vamos lá então para os benefícios das green foods. Green foods, olha só de que cor que são esses alimentos? Green. Então, olha só. Improve digestion. Improve é sempre melhorar. Melhora o quê, ó? Improve digestion. Isso mesmo que você pensou, parece com português. Digestion, digestão. Improve eye vision. O que é vision? Ó, tá escrito aí, ó, vision. Visão, né, gente? Improve eye vision. Melhora a visão dos olhos. Claro que é dos olhos, né? Vamos lá. Improve eye vision. Próxima. Correct. É isso mesmo que você pensou. Correct. Ele corrige o quê? Anemia. Anemia, ok? Boost body immunity. Boost body immunity. Aumenta o quê? A imunidade da onde? Body. Corpo. Então, boost body immunity. Aumenta a imunidade do corpo. Body, a palavra do meio. Body, B-O-D-Y, corpo. Boost body immunity. Aumenta a imunidade do corpo. Próxima. Help to lose weight. Help to lose weight. Lose é perder. Lose weight, perder peso. Então, help to lose weight ajuda na perda de peso ou ajuda a perder peso. Prevent babies from developing birth defects. Então, previne que quem? Babies. Que bebês desenvolvam defeitos de nascença ou defeitos congênitos. É nascer com problema. Então, vamos lá, ó. Ficou assim. Prevent babies from developing birth defects. E o último, improve skin health. Improve, lembrando que é melhorar. Skin é pele. Health, saúde. Então, melhora a saúde de quê? Da skin, da pele. Improve skin health. Yellow foods. Yellow foods, comidas amarelas. Yellow foods. Vamos ver para que elas servem. Instant mood booster. Instant é instantâneo. Mood é humor. Booster, levantar, levantador. Então, ele levanta o humor, melhora o humor instantaneamente, esse tipo de alimento aqui, ó. Instant mood booster. Próxima.
Improve immune system. Melhora o quê? Sistema immune. Immune system, sistema imunológico. Melhora o sistema imunológico. Boost skin, hair, bones and dental health. Melhora o que, ó? Skin, pele, hair, cabelo, bones, ossos, and dental health. E a saúde dos dentes. Então, boost skin, hair, bones and dental health. Próxima, anti-aging. É anti-envelhecimento. Promote production of collagen. Ele promove a produção de quê? Colágeno. Colágeno, gente, é uma substância que tem na nossa pele que mantém ela macia, sem rugas, ok? E o envelhecimento da pele é exatamente a perda desse colágeno ao longo do tempo. O nosso corpo vai parando de produzir. E uma forma de melhorar a produção de colágeno é consumindo yellow foods. Yellow foods, porque ele promote production of collagen, ok? Próxima, balance the pH levels. Ele balanceia os níveis de pH, ok? pH é a acidez do nosso corpo. Próxima, lower blood pressure. Ele diminui a pressão do quê? Do sangue, blood. Lower blood pressure diminui a pressão sanguínea. E por último, lower LDL cholesterol, bad cholesterol. Ele diminui LDL cholesterol, que é o colesterol LDL, que é chamado de colesterol ruim, bad cholesterol. Próxima. Red and orange foods. Então, alimentos vermelhos e laranjados. Olha só. Cancer risk reduction é o risco de câncer. Reduction é a redução do risco de câncer. Próxima. Blood pressure control and reduce risk of hypertension. Então, diminui a pressão sanguínea, né? Ele controla a pressão sanguínea e reduz o risco de hipertensão, que é quando a pessoa tem pressão alta. Então, esse tipo de alimento, dessas cores, vermelho e laranja, reduce risk of hypertension, ok? Terceiro tópico, healthy eyes. Ele é bom para healthy eyes, olhos saudáveis. Então, se for laranja, amarelo, vermelho, todos são bons para a saúde dos olhos. Próxima, healthy teeth and gums. Dentes e gengivas saudáveis. Teeth and gums. Dentes e gengivas. E além disso, decrease plaque formation. Diminui a formação de placas no dente. Ok? Esses alimentos, os vermelhos, tá? Próxima, improve brain function and memory. Melhora a função cerebral, brain function, e o que? Memory. Memória, né? Memory. Então ficou assim, ó, improve brain function and memory. Improve aerobic endurance capacity. Então, aumenta a capacidade de resistência aeróbica, ou seja, te permite fazer exercícios ou atividades por mais tempo sem sentir falta de ar. Próxima. E por último, purple and blue foods. São alimentos roxos e azuis. Olha só. Prevent heart disease, stroke and cancer. Previne doenças do coração, stroke é derrame cerebral, and cancer, ok? Então, prevent heart disease, stroke and cancer. Segundo tópico, important for healthy aging and prevents Alzheimer's. Important for healthy aging and prevent Alzheimer's. Então, é importante para envelhecimento saudável e previne Alzheimer, ok? Terceiro tópico, protect urinary tract health. Protege a saúde do trato urinário. Trato urinário é o quê? Referente à urina, o xixi, ou seja, protege a bexiga, os rins, o canal urinário, todas essas funções urinárias, ok? Protect, ele protege. Protect urinary tract health. Próxima, ok? Regulate. Tá vendo como existem várias palavras parecidas? Regulate digestion. Regula o quê? A digestão. Próxima, reduce inflammation and tumors, ok? Então, ela reduz também inflamações e tumores. Próxima, lower LDL cholesterol, ou seja, diminui o colesterol ruim, que é o LDL. E por último, improve the body's ability to absorb calcium and other nutrients. Então, melhora, improve the body's ability, a habilidade do corpo, to absorb, de absorver, calcium, que é cálcio, and other nutrients, e outros nutrientes. Ok, pessoas? Lembrando sempre que
O melhor tipo de alimento é aquele natural e colorido, certo? Não adianta eu fazer um arroz e colocar um corante vermelho achando que eu vou ter os benefícios dos alimentos vermelhos. Ou então usar um corante amarelo e achar que eu vou ter os benefícios nutricionais de um alimento amarelo. Quando eu falo dessas cores, eu falo das cores originais deles. É o pimentão que é verde, é uma fruta que é vermelha, é uma verdura que é verde ou que é roxa. Ok? Então, sempre as cores desses alimentos naturais. Beleza, pessoas? É isso aí. Thank you so much. Agora, vocês que são os meus estudantes, têm a atividade para responder lá na plataforma de vocês, um formulário. Usem esse vídeo para se orientarem e qualquer dúvida me mandem no WhatsApp. Beleza, meu povo? Tchau, tchau e até a próxima.